Olá, meu amigo e amiga, estamos de volta com o nosso Portal do José, passando para dar uma atualizada nos últimos acontecimentos que estão se dando nesta sexta-feira aqui no nosso país, que poderíamos classificar como sendo uma sexta-feira histórica. Afinal de contas, não é em todo momento que nós assistimos um ex-presidente da República estar conectado com o Wi-Fi 24 horas por dia. É o caso da figura do inelegível. E é só o começo. Para as pessoas que nunca acreditavam que essa figura iria para a cadeia, agora está mais difícil até dele fugir, que era uma preocupação que todos nós tínhamos e que eu tinha manifestado aqui no nosso Portal do José muitas vezes. A criatura deu vários motivos para receber essa tornozeleira eletrônica e uma série de restrições para preservação da justiça aqui no nosso país, garantir a efetividade da justiça e, reflexamente, garantir também a nossa sanidade mental. Muito obrigado, ministro Alexandre de Moraes. Uma das medidas que foram colocadas, cautelares, é a exclusão dessa figura das redes sociais. Então nós ficaremos aí pelo menos alguns dias, né, até termos o julgamento final, e certamente quando houver o julgamento final ele será condenado, aí ele estará fora das redes sociais, o que vai melhorar muito as coisas aqui no nosso país em termos de sanidade mental e paz de espírito. Bom, eu vou atualizar aqui, como eu disse para vocês na abertura, os últimos acontecimentos, mas antes de mais nada é fundamental convidar você que chegou agora no nosso portal, nesse dia histórico, para que em primeiro lugar você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, seu comentário e, se puder, prestigie também nosso clube de membros. É uma forma adicional de você ajudar a impulsionar o nosso portal. E o nosso canal de cortes também está lá para você se inscrever, como eu sempre coloco aqui no primeiro comentário do nosso vídeo, tá legal? Então vamos aqui aos fatos, que tem coisas aqui muito interessantes. Bom, as manchetes, todos os canais, né, estão focalizando essa situação do inelegível. Moraes diz que Bolsonaro confessou o crime ao vincular fim do tarifaço de Trump à anistia. Gente, é impressionante como é que eles produziram ao longo desse tempo todo provas contra eles mesmos o tempo todo. O Bolsonaro passou a praticar crimes antes das eleições, durante as eleições, e isso já em 2018, e foi cometendo crimes e uma série de delitos de responsabilidade, delitos eleitorais, enfim. Só que agora ele está pertinho do guichê. Com a tornozeleira eletrônica, ele está se sentindo humilhado. Está falando isso para todos os lados, né? Então a imagem é mais ou menos essa aqui, ó. O ex-presidente com o sistema Wi-Fi 24 horas, né? Um presidente high-tech, né? Enfim. Mas ele mereceu, né? Aliás, todos estão merecendo. Esperou o contato e o contato chegou. Nós vamos ficar livres dessa criatura nas redes sociais. Então aquelas pessoas que ficam falando, pare de falar no Bolsonaro, pare de falar... Bom, eu sempre prometi para vocês que eu iria parar de falar do inelegível assim que ele fosse para a cadeia. Mas nós já vamos diminuir os holofotes em relação a essa criatura, porque agora, fora das redes sociais, só ficarão mesmo os histéricos, né, que estão nas redes aí, tentando algum lampejo, mas eles estão ficando cada vez mais isolados, como a gente conversou na live que eu fiz hoje de manhã cedo com Frederico Crepe. Está havendo uma movimentação no Brasil de uma coesão nacional, como há muito tempo a gente não via. A gente vê muito uma coesão meio folclórica, que são nas épocas de Copas do Mundo, mas uma coesão política. Olha, a situação ficou muito sui generis aqui no nosso país para o bem. E aí é o seguinte, né? As criaturas, as almas penadas, sem nenhum tipo de personalidade, que dependem de uma figura tão desqualificada como a figura do inelegível para sobreviverem politicamente, tem que vir à tona, né? É o caso do senhor Tarcísio de Freitas, outra aberração política aqui no nosso país que surgiu na sombra desse grande cogumelo tóxico bolsonarista. Ele escreveu nas redes sociais dele: coragem é um atributo de quem conhece Jair Bolsonaro. Quem conhece Jair Bolsonaro sabe que ele nunca lhe faltou. Tá de sacanagem, Tarcísio? Bolsonaro corajoso? Não faltou quando atentaram contra a sua vida. Que patifaria, Tarcísio? Você comeu algum troço estragado para estar falando isso? O Bolsonaro, quando teve aquele episódio lá em Juiz de Fora, da facada, que coragem que ele estava tendo ali? Ele estava enfrentando o quê? Ele sabia que tinha um monte de gente com faca ali e falou, eu vou enfrentar que eu sou violento, eu sou machão, eu sou patriota. Pô, fala sério, né, Tarcísio? Bom,
não faltou para lidar com as crises sem precedentes que este país passou quando ele era presidente. Não faltou para defender a liberdade, valores ideais e combater injustiças. Os 750 mil mortos aqui no nosso país, por conta desse criminoso e do senhor que foi auxiliar dele, é que digam, né, que nunca faltou para defender os valores. E não vai faltar agora, pois ele sabe que estamos e seguiremos ao seu lado. Pois bem, fica bem agarradinho com ele, senhor Tarcísio. Não se esqueça disso. Aliás, dizem que o senhor já escondeu aquele bonezinho do Trump. Daqui a pouco o senhor vai esconder aquelas camisas do Bolsonaro, né? Não conheço ninguém que ame mais este país e que tenha sacrificado mais por uma causa, quanto o Bolsonaro. Ô Tarcísio, quando vocês falam Deus, pátria e família, Deus é o Donald Trump. Pátria são os Estados Unidos. E família é a família Bolsonaro. Então parem com essa patifaria, né? Vamos seguir. Não imagina a dor de não poder falar com o filho. Ele não está impedido de falar com o filho, ele está impedido de falar com um criminoso, que por acaso tem o mesmo sangue dele, que está conspirando contra a nossa pátria, o nosso país. É bem diferente, né? Fazendo esse apelo. Então não pode mais falar com o filhinho, né? Abandonou o filhinho órfão, de 41 anos, né? Mas se as humilhações trazem tristeza, o tempo trará justiça. Sim, na Papuda, Bangu 8, outra instituição congênere, né? Até na prisão domiciliar, bem isolada da sociedade. Não haverá pacificação enquanto não encontrarmos o caminho de equilíbrio. Mais uma vez o discurso patife. Não haverá paz social sem paz política. Faça o quê, o Tarcísio? Libere Bolsonaro, rasgue o processo, enfim, se ajoelhe lá para Donald Trump, o seu Deus, não é? A sucessão de erros que estamos vendo acontecer afasta o Brasil do seu caminho. Força, presidente. Esse é o resumo da canalice, né? E aí teve mais canalices hoje aqui, porque alguns gatos pingados foram dar declarações. Olha o time. O Marcos Duval, da SWAT, né? E o senador Carlos Portinho. Você conhecia o senador Carlos Portinho? Eleitor carioca, porque ele é senador do Rio de Janeiro. Você conhecia o senador Carlos Portinho? Não, ninguém conhecia. Sabe por quê? Porque ele é uma aberração também. É um desses senadores suplentes, e no caso dele, virou senador por conta de um vírus. Ele foi eleito por um vírus, porque o senador que tinha sido eleito, Harold de Oliveira, morreu de Covid. Um negacionista morreu de Covid. E aí, uma figura sai das trevas, dos pântanos, como esse senhor Carlos Portinho, e se acha pra caramba, e atacando o ministro Alexandre de Moraes, né? Lembrar que Bolsonaro não foi condenado. E aí falou o tal Marcos Duval, a Bia Kicis, enfim, os últimos gatos pingados aí. Mas não vai adiantar, não. Na decisão do ministro Alexandre de Moraes, gente, é impressionante a coleção de dados aqui que foram colocados e de imagens da investigação contra o Dudu Bananinha, as postagens do Dudu Bananinha, todas elas, olha, eles pegaram tudo, todas aquelas bravatas do Dudu Bananinha, aqui, ó, vários prints aqui, ó, todos eles aqui atacando o ministro Alexandre de Moraes, falando da lei Magnitsky, que ele estava no Congresso lá norte-americano e que as sanções viriam, e aplaudindo a sanção que o Trump está prometendo de 50% contra o nosso país, tudo documentado. E como existe uma relação de causa e efeito entre as ameaças de Donald Trump contra o nosso país, contra a economia do nosso país, e os atos que o clã Bolsonaro está realizando. Então ficou muito evidente que o terreno estava sendo preparado para uma fuga. Isso muito antes de termos esses fatos todos, né? Um dos votos hoje, porque é o seguinte, depois que o ministro Alexandre de Moraes ele determinou essas medidas cautelares, que ainda podem piorar, se o inelegível infringir algumas das determinações que foram colocadas ali. Depois de ter feito isso, que foi a solicitação ocorreu primeiro por parte da Polícia Federal, com essas investigações todas que nós estamos vendo o tempo todo, que acontecia a olhos vistos, pediu, portanto, à Polícia Federal a tomada dessas providências em relação direcionada à Procuradoria-Geral da República. O senhor Paulo Gonet, que agora está na mira dessa gente também, né? Estão querendo sanções contra o Procurador-Geral da República, ele requereu ao ministro Alexandre de Moraes a tomada dessa decisão de estabelecer essas medidas cautelares. E elas foram feitas. Então, agora que foram feitas, aí o ministro Alexandre de Moraes submeteu a decisão dele à primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que já aprovou, já está consolidada. Então, o voto é o voto de uma turma do Supremo Tribunal Federal. Então,
Não tem escapatória para a criatura em relação a essa fase, a essas medidas, não tem como elas serem revogadas, elas serem modificadas para aliviar a situação dele. Só podem ser modificadas para agravarem a situação dele e de outras criaturas também. No voto do ministro Flávio Dino, quando ele menciona por que ele considera a decisão do ministro Alexandre de Moraes acertada, ele escreveu o seguinte: esta coação, porque é o objeto, né, que motiva tudo, é a coação que o governo norte-americano, Donald Trump, está fazendo contra o nosso país. Escreveu ela. Esta coação assume uma forma inédita: o sequestro da economia de uma nação, ameaçando empresas e empregos, visando exigir que o Supremo Tribunal Federal pague o resgate, arquivando um processo judicial instaurado a pedido da Procuradoria-Geral da República sob a regência exclusiva das leis brasileiras. O direito constitucional comparado registra intervenções armadas contra tribunais, cassações de magistrados, corte parking plan, dissolução política de cortes, mas este sequestro certamente merecerá muitos estudos acadêmicos, inclusive nas universidades dos Estados Unidos, por seu caráter absolutamente esdrúxulo. Então, está aí o voto, a parte do voto do ministro Flávio Dino. E a direita está esperneando por todos os lados, né? A gente vai vendo aqui os supostos juristas, né, da extrema-direita, assim, dizendo coisas assim como essa aqui, ó. Urgente, gravíssimo, para o que você está fazendo, porque Moraes põe tornozeleira eletrônica em Bolsonaro. Faz... Aleluia, aleluia, aleluia. Vocês esperaram, tá aí, chegou, né? Esse outro aqui também, falando das medidas. Capacidade de mobilizar a multidão. É o seguinte, o Mala é que eu não vi ainda falando, né? O pastor Mala deu uma desaparecida, né? Mas vai falar. Vamos fazer uma profecia aqui, já que estamos falando em alguém desse mundo religioso. Vamos dar uma de profeta. O Malafaia vai dizer que é uma vergonha. Que quem é que vai parar o ditador da toga? Como é que se deixa fazer uma coisa como essa? E que Trump tem razão. E o Senado só tem um bando de frouxo, que tinha que ter caçado o Alexandre de Moraes. Aí vai contar um monte de história triste, vai esgoelar, vai com aquela voz dele com 380 decibéis de agudeza, né? E muito, muito, muito perto, né, de uma loucura e muito longe de Jesus Cristo e de qualquer tipo de religião, né? O Maiorovitch, que é uma pessoa que é muito escutada também, quando o assunto é direito, diz o seguinte: tudo apontava para a fuga de Bolsonaro, medidas são necessárias. Então, enfim, gente, não tem. Agora, o que nós devemos ficar aguardando é se haverá mais algum tipo de escalada vindo dos Estados Unidos, se eles vão jogar os Estados Unidos para agora algum tipo de sanção específica ao ministro Alexandre de Moraes. E sim, quanto mais eles fizerem isso, mais vai haver uma coesão nacional. Gente, nem o Mourão está aplaudindo o que o Trump está fazendo, esse tipo de iniciativa. Então, enfim. Só que eles estão tentando escalar por lá. Estrategistas de Trump saem em apoio a Bolsonaro. Não descansaremos. Então, esse cara aqui, que já foi acusado de crimes bárbaros, essa figura aqui que está do lado do Bolsonaro, criou uma rede social, é o tal que eu já mostrei aqui para vocês, o James O'Miller, que engravidou uma garota de programa e depois intoxicou essa garota de programa para provocar o aborto nela e não conseguiu. Ele era casado, ele foi processado, enfim. Aqueles barracos, homem de família, homem de Deus, pátria e família. Então esse cara está dizendo agora que, olha, o Trump vai vir para cima. Seja forte, presidente Bolsonaro, escreveu nas redes sociais. O mundo inteiro está assistindo às táticas ditatoriais e antidemocráticas de Alexandre de Moraes e dezenas de milhões de pessoas o apoiam. Enfim, eles ou sabem o que estão dizendo e estão tentando destruir o nosso país mesmo, estão querendo fazer uma intervenção, ou eles não sabem o que estão dizendo e são um bando de idiotas de todas as formas, né? Então, gente, o que vai acontecer daqui para frente? Bom, daqui para frente, como eu disse aqui na abertura do nosso encontro, nós teremos uma sanidade mental mais resguardada aqui no nosso país, a extrema-direita vai ficar mais apavorada, o Dudu Bananinha vai ficar se embananando nos Estados Unidos, jogando a histeria dele para todos os lados, para ver se Trump faz atos mais graves contra o nosso país, e no final da história
muito mais gente do que a Van Filosofia imaginava irá para a cadeia. E uma dessas criaturas é o do Bananinha se pisar em território nacional. Os outros que estão aqui, que estão querendo esticar a corda também, estão querendo apoiar Trump, além de traidores da pátria, que eles serão expostos para todo mundo aqui no nosso país, eles estão sujeitos também a algumas sanções penais. Como nós falamos mais cedo, o que está acontecendo hoje é um movimento que pode crescer aqui no Brasil de coesão nacional, e esse momento pode, inclusive, conforme eu conversei na live com o Frederico Krepp mais cedo, motivar o governo brasileiro a tomar atitudes ainda mais avançadas para estruturar, para garantir a nossa soberania, o fortalecimento do Estado brasileiro, o fortalecimento do nosso país, um desenvolvimento, uma independência, enfim. A gente pode estar diante de um momento muito interessante de uma virada de chave positiva aqui no nosso país. Eles estão pensando que o Brasil será um eterno quintal dos Estados Unidos, lá fora, com seus lacaios, os seus bandidos aqui dentro, mas esse momento parece que vai ajudar a acontecer exatamente o contrário. Bom, gente, eu fico por aqui. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que sempre acreditaram que esse momento começaria a acontecer no nosso país, e ele começou a acontecer, então parabéns a você também por estar aqui conosco o tempo todo, tá bom? Gente, eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço, tchau!